Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 23 de outubro de 2024, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Remande, que reboça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, nessa passagem, falando da importância do cumprimento da palavra, porque nós podemos até ouvir a palavra, mas nós devemos ser praticantes. A palavra é importante porque a palavra vem do próprio Deus. A palavra é tudo aquilo que está no coração de Deus. Foi externado, foi escrito para nos dar instrução e vida. A palavra de Deus, ela é vida. É por intermédio da palavra que a gente conhece os mandamentos do Senhor, que a gente conhece o caráter de Deus, que a gente conhece as promessas de Deus, que a gente sabe o que é certo, o que é errado. A gente sabe por intermédio da palavra sobre a vida do Senhor Jesus, sobre as suas obras, as obras dos outros irmãos, toda a trajetória do povo de Deus, nós encontramos na palavra. Então a palavra tem muito proveito. Ela alimenta a nossa alma, o nosso espírito, nos fortalece, nos capacita, nos ajuda a ouvir a voz de Deus, nos ajuda a compreender o caráter de Deus. Eu, desde cedo, mesmo antes de ter comunhão com Deus, agora claro que está muito mais forte por causa dos processos, mas desde cedo eu sempre tive uma sensibilidade, eu sempre consegui perceber e identificar o mundo espiritual, isso desde pequena. E uma das coisas que Deus falou comigo para conseguir identificar a voz dele da voz do inimigo, porque o inimigo é astuto, ele também fala, mas nós precisamos ter discernimento espiritual para identificar. E o que eu perguntei a Deus, como é que eu saberia que era Ele falando, mostrando para mim? Porque eu ouço a voz de Deus, eu também vejo, tenho visões espirituais e sinto. Deus disse-me a mim, também passei a mensagem a um outro irmão, que a maneira de conhecê-lo é por intermédio da palavra. Quando nós temos o hábito de meditar na palavra de Deus, nós conhecemos o caráter, o agir de Deus. E não é um conhecimento carnal, é algo espiritual. É algo que penetra no nosso espírito e ativa o discernimento. Não tem como você conhecer a Deus sem meditar. Você vai vendo como Deus fala, como Deus falou, como Deus age. E o principal, Deus, ele nunca faz nada contrário à sua palavra. Se a revelação, a profecia que você recebeu é contrária à palavra de Deus, não vem de Deus.
Deus, Ele não compactua com o pecado. Onde tem pecado, Deus não habita. Onde tem mentira, Deus não habita. Onde tem engano, Deus não habita. Deus é santo, santo, santo. Se você não conhece a palavra, você será enganado pelos falsos profetas. Você vai cair no laço das doutrinas de Satanás. Qualquer igreja que aparece, você não conhece a palavra, você vai. Tudo aquilo que for praticado naquele lugar, você vai cumprir. A palavra é a nossa bússola. É o que nos leva a Deus. É o que nos faz conhecer a Deus. É o que é o que nos dá vida. Nós precisamos firmar a nossa vida na rocha que é Jesus. Nós precisamos praticar essa palavra dentro da nossa vida. Precisamos aplicar os princípios bíblicos na nossa vida. E assim prosperaremos. Muitos procuram receitas mágicas para alcançar as bênçãos de Deus. Orar não sei o que, fazer não sei o que, dar pulinhos. Isso está mais para macumba do que para evangelho. O Senhor Jesus disse na sua palavra: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Está aí o segredo. Estar em Deus, andar com Deus. Ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus e ter a palavra dele em nós. Assim, quando pedirmos alguma coisa, Ele fará. Tudo nessa vida tem um preço. Nós pagamos um preço pelo alimento na nossa mesa. Nós acordamos cedo, vamos trabalhar. Pagamos um preço pela nossa carreira. Fomos para uma faculdade, para um mestrado, um doutoramento, para um curso técnico. E hoje conseguimos um emprego, temos uma carreira. Pagar um preço pela nossa família, disponibilizar tempo, amor, carinho. Por que na vida espiritual nós somos negligentes, não queremos pagar preço nenhum? Queremos ficar relaxados, esperando Deus fazer absolutamente tudo. Não, Deus Ele só faz o que a gente não pode fazer. Você precisa da palavra, ser praticante da palavra, para que alcances as promessas. As promessas são para a igreja, são para a noiva de Cristo. Se você não for noiva, como você vai receber se você não tem a marca? O Espírito Santo é a nossa marca, é o que nos identifica como filhos de Deus. As nossas orações, elas sobem até Deus por causa do Senhor Jesus. Ele é o nosso intercessor diante do Pai. E você que não tem Jesus, como Deus vai ouvir, vai atender? Deus, em muitos casos, pela misericórdia, Ele ouve, porque Ele ama a todos, até os ímpios. Mas eu estou a falar de uma profundeza. Eu estou a falar de viver a plenitude daquilo que Ele prometeu. A oração que sobe como incenso penetra nas regiões celestiais é oração feita por um justo, por alguém que conhece, caminha e anda com o Senhor.
Vamos reformular a nossa vida, reconstruir a nossa vida sobre a rocha, sobre a palavra. Vamos ser cumpridores da palavra, não apenas ouvintes. Preguiçosos espiritualmente, não querendo pagar nenhum preço. Querer as coisas sem fazer um esforço, um sacrifício. A ciência ajuda, mas a palavra de Deus deve estar acima de toda a ciência. Nós governamos a nossa vida pela palavra de Deus, não pelos achismos, filosofias e conceitos do mundo. O que regula a nossa vida é a palavra do Senhor. Só assim conseguiremos. As coisas dão certo quando Deus está no meio. Quando estamos sobre a rocha, vêm as tribulações, as batalhas e nós não caímos. Nós estamos firmes. Firmes sobre a rocha que é Jesus. Vamos orar. Renunciando tudo aquilo que a gente colocou como ídolo na nossa vida. E vamos construir a nossa vida sobre a rocha, firmar a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha. A tua casa precisa de Jesus, a tua vida precisa de Jesus. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar e ser o pilar. E você verá que tudo vai mudar. Os teus familiares vão se converter. Vão aceitar a Jesus. Porque quando Jesus entra, há liberdade. Responde ao Espírito de Deus é liberdade. Se você deixar Jesus entrar, está no comando da tua vida. Ele vai trabalhar. Vai transformar, vai libertar, vai curar, vai restaurar. Deixa Jesus entrar. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e te engrandecemos, porque mais uma manhã estamos aqui diante da tua presença, Deus. Muito obrigada pelo fôlego de vida. Muito obrigada por permitir-nos viver mais um dia. Estar aqui em oração. Mais um dia, porque o Senhor renovou a nossa fé. Não é por força, não é por violência. Não é porque somos muito espirituais ou porque somos melhores do que os outros. Porque oramos muito. É pela tua graça, Deus. É pela tua misericórdia e nós te louvamos. Obrigada por nos levantar como águias de oração. Como intercessores nessa terra, como homens e mulheres de oração, comprometidos com a causa da oração, comprometidos com a palavra de Deus. Obrigada pela salvação das nossas almas. O que seria de nós, ó Deus, se o Senhor não fosse por nós? O Senhor nos tirou do mundo do pecado para viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. O Senhor sabe as nossas fraquezas, debilidades, o quanto nós temos falhado. Pecado contra ti, ó Deus. Tenha misericórdia, tenha compaixão nessa manhã, limpa-nos, lava-nos, purifica-nos com teu precioso sangue, porque o teu sangue nos defende do acusador. O teu sangue, ó Deus, nos liberta, de todo mal.
O teu sangue lava as nossas vestes sujas do pecado de iniquidade e as torna brancas, alvas como a neve. Remande que nessa manhã. Tenha compaixão, misericórdia, Deus, dos nossos pecados, transgressões, iniquidades da nossa desobediência, da nossa incredulidade. Remande que Deus perdoa. Porque muitas das vezes a nossa vida não está edificada sobre a rocha. Ramanderebo está edificada sobre as teorias do mundo, sobre as filosofias do mundo, sobre a nossa autoconfiança. Sobre o nosso achismo. Mas não sobre a rocha que é Jesus. Está firmada sobre a idolatria, sobre a feitiçaria. Misericórdia, Deus. E alinha nossa vida com a tua palavra. Alinha, Deus. Remova toda a vaidade, todo orgulho, quebra o nosso orgulho. O nosso orgulho nos diz que nós não precisamos de Jesus. O nosso orgulho nos diz que nós somos autossuficientes. O nosso orgulho nos diz que nós somos fortes. Que vamos conseguir resolver tudo a 3 pancadas. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é o caminho. Não há outro caminho. Na palavra, senão Jesus. Nós precisamos trilhar o caminho da verdade e da justiça. Que é Jesus, para que a nossa vida seja abençoada. Para encontrar paz, para que os nossos sonhos sejam realizados, para conseguir vencer o pecado, o mundo, as concupiscências da carne, é só pela palavra. A palavra liberta, transforma. Ele é como uma espada de 2 gumes que penetra até nas profundezas. Trazendo libertação, trazendo força, avivamento, trazendo a natureza de Deus. Que essa palavra venha penetrar nos corações nessa manhã. Que a palavra de Deus entre na tua casa. Quando ela entrar, haverá libertação. Haverá cura, restauração. Quando a palavra entrar, tudo será transformado. Porque a palavra é o próprio Jesus. Jesus é o verbo vivo que desceu dos céus. Quando entra a palavra, está a entrar Jesus. Deixa Jesus entrar. Deixa. Oh Deus, liberta todo aquele que tem tantos conceitos, ideologias, filosofias na sua mente que não consegue acreditar na palavra. Não consegue perceber a palavra. Liberta a mente, ó Deus, nessa manhã. Lava com teu preciosíssimo sangue. Lava a mente. Lava o coração. Muitos se negam que a Bíblia é a palavra do Senhor e declaram que foi escrita pelos homens. Sim, foi o punho do homem que escreveu. Mas foi a boca de Deus que falou. O homem foi apenas um escriba, um escritor.
A palavra veio do coração de Deus por intermédio do Espírito Santo e foi transmitido até nós. Que tenhamos mais intimidade com a palavra, que tenhamos mais tempo com a palavra. Reba tudo aquilo que você já fez que não funcionou, que você fez por vontade própria, com sabedoria própria. Refaça agora. Recomeça aí pelo poder da palavra. Raba usa a palavra para te orientar, para te ajudar. Se você não consegue, peça ajuda. Há uma liderança espiritual para que te auxilie. Porque você será bem sucedido. Você prosperará se você praticar essa palavra. Você estará mais perto de Deus. Você será amigo de Deus. Você vai aprender a ouvir a voz do Altíssimo. Pai, transforma todas as vidas que decidiram praticar a tua palavra, Deus. Dar ouvidos. Se existe alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, e depois dessa oração decidiu aceitar, coloque a mão no coração e diga: Senhor Jesus, eis-me aqui diante da tua presença. Reconheço os meus pecados, falhas e iniquidades. Reconheço que vivi na ignorância do pecado, mas hoje eu decidi renunciar tudo para te servir como único Senhor e Salvador da minha vida. Salva, Deus, a minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida e restaura-me. Que eu seja um praticante da tua palavra. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, proteja-nos, livra-nos durante todo esse dia. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa para o dia de hoje, Senhor, que não venha prosperar, seja cancelado, neutralizado, destruído. Cubra-nos debaixo da tua sombra, debaixo das tuas asas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.